Vamos ser real aqui? Vamos ser real, porque é como se a gente estivesse sendo, né? Depois das últimas barbaridades que a gente falou no primeiro Ninguém vê o que a gente fala episódio, né? Que foi o piloto, né? O pilot. O pilot. Oi, gente, eu sou o Raul Vito. Oi, eu sou o Diego Kraus. Peraí, tosse. Ai, hoje vai ser ótimo, Corta porque ele essas tá com essa tosse. tosse. Não. Ai, que ódio. Raul, dá pra ter amizade com ex? Dá, depende do ex. Não, depende, acho que da vibe, né? É, tudo não depende, né? Tipo, não Tudo tem, depende na vida, Não mano. tem verdade absoluta. Será? Ai, coloca a pérola pra fora, tá tão bonita. Que pérola. Você colocou, tá lindo. Ah, você Nossa, você fica bonito de pérola. As minhas pérolas eu comprei com o meu dinheiro. Acabou de pegar no meu quarto. Esse vai ser o tema, então? É. Temos o tema? Temos o tema. É um tema polêmico, hein? É um tema polêmico? Cara, mas sabe que eu converso com as pessoas... Sem algum momento da conversa, por conta da gente ter amizade, entre outras pessoas que eu tenho amizade também, que são mates... sempre vem esse lado e a pessoa sempre fala, mas eu não teria, Então eu acho que é um assunto muito delicado, né? Vamos lá. Não, delicado eu acho que é, mas o que eu fico pensando é que, tipo, eu vejo muito... Acho que, tipo, pessoas LGBT, menos. Mas casal hétero é assim, eles nem cogitam a possibilidade. Você já viu isso? Tipo, é quase como se fosse um soco na cara. É tipo, eles nem... Não tem como. Não, é tipo, não. Sempre alguém é o vilão e alguém é o mocinho. É. Né? Você acha que sempre é alguém é o vilão, alguém é o mocinho? Depende também, né? Ai, que legal esse episódio. Porque, eu acho que, por exemplo, você pega assim uma mãe, um pai e um filho. Aí a mãe e o pai terminaram, o pai tá pagando pensão, o que é geralmente que acontece, e a mãe, né, quer dizer, tá pagando pensão entre aspas, né, porque na grande maioria não paga. Assume. Isso quando assume. Aí isso falando de relações de hétero, né? Sim. Eu acho que meio que não tem como não ter uma boa convivência porque tem um filho. Porque tem um filho no meio. Né? Então, tipo, mas tem muita gente que tem convivência ruim mesmo tendo filho. Mesmo tendo filho. E eu já vi pessoas que, tipo, se relacionam até... Não vou falar isso, não. Posso falar? Abafa. A gente aprendeu o que no primeiro episódio? Não dá pra falar tudo. Exatamente. Nem tudo nos convém. Nem tudo nos convém. Mas eu acho que se dá pra ter amizade com ex, eu acho que dá, mas eu acho que a gente tem que avaliar muito bem como que a gente tá emocionalmente com aquela pessoa. Sim. Né? O quanto que aquela pessoa machucou a gente, ou a gente machucou, quanto que ambos estão fragilizados, porque senão vira uma briga por tentar ter alguma coisa... Já vi isso também. E a gente mesmo já tentou isso em outras relações. E tipo, é perigoso, às vezes pode levar pra lugares que a gente tá muito radioativo, né, no momento de um término. Ai, que imagem boa, é mesmo. Mas eu acho que a gente tá muito radioativo. E aí, tipo, a gente implica com qualquer coisa, a gente briga com qualquer coisa. Será que é o momento de no término, tentar ter amizade? Você já, não tô falando da gente, tô tirando a gente dessa equação, você já teve algum ex que você tentou e aí ter amizade, e aí depois você falou, cara... Já sim. Você não sabe que a gente cortou daqui. Não, já sim, mas é desafiador, assim, né? Quando você tenta forçar uma coisa que às vezes a outra pessoa não quer. Às vezes não... E tem uma coisa que eu fico pensando, tipo, o término tem muito a ver com ressentimento, né? Então eu acho que essa coisa que você falou de estar radioativo é nesse lugar de estar magoado. Frustração. Frustração. Eu acho que sempre vai ter alguém que quer ter amizade e a outra pessoa tá muito doída. Nossa. Sempre não, acho que é muita coisa, mas eu acho que e aí às vezes pra um é mais fácil, mas pro outro não é tão fácil. E tem que funcionar pros dois. Eu acho que também acontece muito a questão da dependência emocional. Tá. Eu mesmo, eu não sei se eu sou dependente emocional, mas eu tenho essa tendência a ser dependente emocional. Então, quando você termina... Como que você descobriu? Como que você sabe disso? É porque você sofre muito com o abandono, sabe, aquela sensação de que a pessoa não vai mais estar com você, não vai fazer as mesmas coisas com você. Então eu sou também. Exato. É horrível. É horrível. Então, mas eu tô nesse momento procurando, eu quero entender isso e não quero mais sentir, porque é horrível esse sofrimento. É ruim demais. Porque eu odeio ficar sentindo de novo coisa que eu já senti. É ruim demais. Se eu posso mudar, eu vou mudar. E aí a gente fica muito dependente, né? Você já ficou dependente emocional de algum ex-relacionamento? Minha última relação. Eu percebi que eu ainda tô num processo, eu falei disso na terapia ontem, eu ainda tô num processo de... E aí tem uma coisa que eu nunca tinha pensado quando o terapeuta falou, eu falei, putz, é meio óbvio, mas assim,
A gente já teve términos durante a vida. Só que o que muda de um término pro outro? Não só muda a pessoa, mas muda como a gente tá. E eu tô num momento da minha vida muito fragilizado. Eu tava nessa última relação um tanto fragilizado por questões minhas. Insegurança, medo, um monte de coisa. Então quando veio o término, ele veio muito forte. Veio forte. Mas veio forte porque eu tô desestabilizado, entendeu? E aí meu terapeuta até usou eu vou usar essa analogia que eu acho boa. Ele falou assim, às vezes, né, no término, tipo, você se afundou nesse mar e você não tem força ainda pra nadar, pra sair do mar. Então o que você pode fazer agora? Se apoiar em boias. E o que são essas boias? Tipo, rede de apoio, que eu tenho muita dificuldade de conseguir. Família, arte. Falei pra você que, pra mim, a arte coisas que te colocam pra cima, que devolvem sua autoestima, porque queira ou não, acho que a dependência, ela tira um pouquinho, a gente começa a se sentir inferior, né? E aí isso, né? É uma merda, né? Puta que pariu. Você acha que quando você termina uma relação, por exemplo, que teve ali um peso de frustração, você acha que é necessário um tempo pra tentar uma amizade? Pra mim, eu sempre digo que sim. Essa eu acho que é uma certeza que eu tenho, assim. Eu não gosto muito de certeza. Ainda mais quando teve muita dor ali envolvida, né? Não vou falar isso não, porque é coisa sua. Não. Mas e assim... Eu sempre tenho essa sensação de tirar de uma caixinha, de tirar de uma instante e colocar na outra. Tipo, a gente terminou a nossa relação, então vamos tirar do namoro e vamos colocar na amizade. Só que pra tirar de uma e colocar na outra, ela vai passar pela estante do ex. E tem situações que a estante do ex dura mais. Quando a gente terminou, quanto tempo a gente ficou sem contato? Assim que a gente terminou? Eu acho que foi uns 2 meses, mais ou menos. Acho que por aí, né? Eu tô contando com isso pra me curar da minha última relação, hein? Eu tô contando esse Mas eu acho que precisa desse tempo, cara. Porque a gente tá ali quase intoxicado. Totalmente. Né, com aquilo da pessoa. E a gente precisa... É um processo, assim, eu acho que tem que dar um tempo, na minha opinião. A não ser que, você terminou de boa, tá de boa, não tem, os dois estão de boa. Tudo de boa, eu concordo. Tipo, eu tive isso também. E foi bom, mas assim, eu acho que tem que avaliar. Tipo, eu já avaliei mal a situação. E tem a questão também de você, às vezes... tem uma outra parada aí polêmica. E quando você pede um espaço, mas a pessoa não dá? Aí pra mim é bloco. Porque o espaço... Bloque ou boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência. Porque tem uma coisa que é assim, tipo, vou usar a gente como exemplo. A gente terminou. Você tá pedindo espaço e eu não tô te dando. Isso... Você pedir espaço não é uma decisão minha. É uma decisão sua e eu tenho que respeitar. Exatamente. Tenho que respeitar mesmo. Eu acho que não cabe aí abertura para discussão. É tipo, se você falou, eu preciso que você se afaste, e eu não me afastei... Você que tá invadindo uma privacidade. Chega a ser criminoso mesmo, entendeu? Porque é isso. Eu acho que as pessoas romantizam demais essa insistência no relacionamento. Muito. De algo que o outro pediu diferente, tá ligado? Tipo, não aceitar ou não. Exatamente. Eu acho que e aí quando chega perto do término, que tá todo mundo radioativo, é muito comum a gente às vezes ter essas atitudes tóxicas de porque agora eu não quero conversar, vamos conversar amanhã? Não, mas eu quero conversar agora. Cara, eu mesmo já tive isso, né? Tipo, não, mas eu quero agora. Não, mas porque você vai dar um beijo na pessoa. Não, porque você não tá me beijando. Por quê? Né? Aí a gente meio que confronta e obriga o outro a fazer o que você quer. Eu acho que isso é um traço tóxico. Nossa. Que a gente tem, que não é legal. Tem um dos nossos quadros que eu vou falar sobre isso, uma coisa nossa, que rolou com a gente, porque... Que eu fui tóxico com você? Não. Você viu como o tom já mudou? Ele já veio aqui, assim, ó. Olha, eu sendo tóxico agora. Você acha que eu fui tóxico? Eu odeio essa coisa que o pessoal fala, não, porque fulano é tóxico. Gente, todo mundo é tóxico. E nem todo mundo é tóxico. Às vezes a pessoa só virou e falou, eu não tô afim de te beijar. Eu acho que você pode ter atitudes tóxicas. Sim. Todo mundo pode ter. Com certeza. Gente, eu não... Com certeza. Todas as vezes que eu tive em algum momento, teve uma atitude tóxica. Eu acho que eu acho que relação... Não quero normalizar, não, mas assim... Eu acho que a gente aprendeu meio que se relacionar assim. E eu tô falando aprendeu mesmo, de verdade. Posse, né? É meu. Você é meu. Mas isso, peraí, volta nisso que você falou, que era muito bom. Da gente aprender que não quer dizer sim.
E, inclusive, essa é uma discussão que acontece muito com mulheres héteros, sobre homens héteros, que o quão o assédio, gays fazem muito isso também, tá? É permissivo. Muito. Tipo, eu tô dizendo não, mas na verdade eu tô querendo... Não. Hoje a gente já entendeu que se você vai pra cima de uma mina, se você vê alguém pra cima de uma amiga sua e ela falou não, é motivo de tirar esse cara dali, entendeu? Nossa, demais. Porque ela não tá querendo dizer sim. A questão do assédio é muito normalizado, né? Até entre a comunidade. Eu acho. Eu arrisco dizer... É uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Entre homens gays é pior de ser mais normalizado. Porque eu tenho... Vou contar essa história. Tem um colega que a gente já fez vários eventos juntos. E sempre que ele bebe, ele fica descompensado. Ele fica tirado. Descompensado é tipo de perder, de dormir na rua, sabe? Ah, tô ligado. E aí ele assedia. E aí a gente teve um último evento que a gente fez, em que eu cheguei, depois do evento eu tinha um happy hour. Aí eu fui lá pro barzinho, tal, não sei o que, oi pra todo mundo, ele já tava lá. Ele já tava lá desde a hora do evento, então ele já tava bem mais alto. Nossa. E aí eu fui pedir minha bebida no balcão, ele veio por trás, passou a mão por dentro da minha camisa e me pegou. E eu tirei. Aí ele veio, passou de novo e eu tirei. E aí ele falou, e é isso que me pega. Ele falou assim, você não quer? Com esse tomzinho, sabe? E eu virei e falei, não. Nossa. E aí ele deu uma ele falou, você tá falando sério? Eu falei, tô falando sério. E isso já aconteceu comigo e com outras pessoas. Inclusive nessa noite aconteceu com outros caras. Dele assediar outros caras. E aí a gente teve uma conversa num momento que a galera tava fumando lá fora. E eu contei dessa situação. Aí um outro menino falou, fulano acabou de fazer isso comigo. O mesmo menino. Eu falei, gente, mas e aí? A gente vai fingir que essa pessoa é assim. E ninguém vai falar nada. Aí um amigo meu falou assim, você vai fazer o seguinte. Hoje não adianta falar nada, ele tá bebaço. Amanhã, quando você acordar, você manda uma mensagem. E foi o que eu fiz. Eu tenho essa mensagem até hoje. Eu fui muito querido na mensagem, mas eu falei, não é a primeira vez que quando você bebe, você passa de limites comigo. Tá? Você falou pra ele ainda. Falei, nunca me respondeu. Nunca me deu desculpa. Já me encontrou em outros eventos e fica de cabeça baixa. Então, assim... E aí, entendeu? Cara, é uma merda isso, né? Porque... Nossa, quantas vezes já aconteceu comigo isso também? Tipo, a pessoa acha que tá sendo engraçadona ou que ela é gostosona e você vai cair na dela, mas, cara, não é assim também. Isso é assédio. Exatamente. É uma coisa que não é legal. Eu acho que essa hipersexualização do homem gay, da mulher, enfim... É uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Precisa mesmo. Porque, cara, é muito comum, assim, acho que toda vez que a gente sai, alguma coisa acontece. Sabe? Tipo, eu vejo alguém que passou por alguma coisa, e ali, é normal, sabe? Às vezes até alguém que a gente conhece. Então, tipo, é uma merda isso, assim, né? Mas agora, até voltando no assunto do negócio que se dá pra ter se dá pra ter amizade com o ex, eu acho que é muito perigoso também entrar nesse lugar onde a pessoa acha que ela domina o seu corpo, ela domina sua mente, e na verdade talvez ela domine um pouco sua mente, né, se não tomar cuidado. Exato. E aquela coisa de qualquer sinal de possessividade extrema, a gente precisa correr, porque senão você vai entrar num buraco e depois pra sair é merda. Mas eu vou te falar, eu tenho muito problema também, a gente nunca deu esse BO. Eu não suporto gente que assim, a gente tá num rolê. Aí a gente terminou. Tamo num rolê e eu não sabia que você ia. Aí você vem e fica um climão. E aí todo mundo do rolê fica, nossa. E aí as pessoas, tipo, o ex-casal cria um pouco dessa cultura do, eu não acredito que meu ex tá aqui. Sabe? Acho isso meio também delicado, assim. Às vezes eu sempre acho que, se você terminou, sabe? Existe a sociedade pra além disso. Tipo, existe o grupo de amigos e ninguém tem nada a ver com isso. Então, assim, não precisa cagar num rolê. Tá muito infeliz, ficou puto porque seu ex foi. Vai embora. Sabe? Dá exatamente. Não faz um negócio, não faz a cena que também me pega, assim. A cena que você diz em que sentido? Nesse sentido, de tipo... é que isso já aconteceu com um casal hétero de amigos, que era tipo... Eles tinham terminado, aí o cara chegou no rolê, a menina tava lá, a menina é minha amiga, e... Nossa, virou um ela climão. Ficou no climão. E aí todo mundo do rolê ficou, meu Deus. E quando tem uma treta com o ex?
Eu já passei por isso aí já. Mas enfim, né? Foi uma situação muito, assim, complicada. Você não pode onde falar faltou nada? bom senso. Faltou bom senso de amigos. Mas não dá pra falar nada? É o que eu tô falando. Aceita. Bom, mas assim, cara, tem muita... Já teve algumas vezes que chegaram pra mim e falaram assim, nossa, por que você e o Diego tem que ficar falando que são ex-namorados? Por que isso incomoda as pessoas? Jura que já teve isso? Porque eu não sei, pra mim é uma coisa... Eu fico feliz, foi legal. Eu acho super divertido. Eu também. Super Por divertido. que isso incomoda? Acho que porque as Algumas pessoas, que não é todo mundo, mas tipo, algumas pessoas se incomodam. Mas eu acho que as pessoas têm essa crença de que não tem como você ter amizade com esse. É mais sobre ela, né? Totalmente. Quando eu fiz o último stories aqui, que eu falei o negócio da camiseta... Ó, o negócio é o seguinte, essa blusa aqui eu comprei em Portugal quando eu namorava com o Raul. Só que a gente terminou antes de... deixa eu falar. A gente terminou antes de eu dar pra ele. Quer dizer, eu dei pra ele e aí a gente terminou. E aí eu peguei de volta. Então essa blusa, teoricamente, é minha, entendeu? Teve gente que chegou pra falar comigo e falou assim, nossa, eu acho tão legal como vocês conseguiram ter uma amizade depois de um término. Uhum. E pra mim é sobre isso. Pra mim é muito mais sobre mostrar um exemplo positivo. Uhum. E eu acho engraçadíssimo, porque... É engraçado, eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho engraçado porque as pessoas em volta ficam constrangidas. Você já percebeu isso? E eu acho isso divertido, do tipo, gente, Raul é meu ex. Tem gente que fica meio... Meu, assim... E eu acho isso muito engraçado. Também. Eu acho que pra gente é normal. Mas eu entendo o que você diz. Tipo, tem gente que deve ficar... Mas por que isso... Eu acho que entra muito nesse lugar de que a pessoa talvez não conseguiria, né, ter a mesma coisa. Provavelmente. Eu acho que talvez até a gente não conseguiria em alguma outra situação, mas a gente conseguiu, ponto. Então foi legal. Eu acho que é isso que você falou, assim, tem uma... Sei lá, só deu certo, né? Por que deu certo, como deu certo, eu não sei, mas deu certo. Não sabemos, exatamente. Tipo, a gente teve uma relação que foi muito feliz. Com certeza. Ali do meio pro final, teve aquela história que todo mundo sabe, que a gente deu uma... Um borocó e É isso. É porque a gente é muito profundo, muito sentimental. A gente é muito amiga, a gente é galera. E quando a gente consegue vencer um negócio um desafio sentimental. Isso. Vamos agora ir pros quadros? Vamos. Só pra finalizar. Antes de ir pro quadro. Não, vamos pro quadro mesmo. Você esqueceu. Você tem que ver. É que eu tô com um problema, tá entendeu? esquecendo muito meu medicamento. Esse quadro, ele é um quadro muito bom, porque a gente combinou que a gente pode fazer uma fofoca ou se expor cautelosamente, porém fique à vontade para não ser muito cauteloso. O primeiro vídeo traumatizou, né? E eu quero expor uma coisa que eu lembrei, assim, porque toda vez que a gente fala sobre o lance de ex, eu acho interessante também a gente mostrar que a gente não terminou benzão. Uhum. A gente terminou junto, não teve um querendo ficar mais que o outro. A gente tentou muito e não deu certo. Mas teve uma situação, que é o que eu quero dividir, que foi a situação que eu acho que me marcou, e não é a situação da porta que eu sempre falo. Foi, acho que antes, que foi na parada. Você lembra disso? Na parada que a gente tava namorando? Aquela parada foi mais estranha. Foi horrível, porque... A gente tava muito estranho. E é isso que eu falo, tipo, a gente já tava ruim, e aí a gente fez a decisão pior do mundo, que é, vamos pra uma parada. E ficar com outras pessoas, talvez, mas não rolou, mas essa foi uma conversa. E eu lembro que nessa parada eu percebi a coisa a pior, assim, a coisa mais delicada que foi. Eu acho que ali eu entendi que a gente tava parando de ter cuidado um com o outro. E a gente sempre falou sobre isso na nossa relação. Acabou o tato, né? Cuidado é isso, a gente zela um pelo outro. E ali eu senti que a gente teve... Não vou expor as coisas que aconteceram, mas... Eu não lembro. Não aconteceu. Eu lembro que foi estranho. Foi porque... eu vou expor, depois com a coisa eu corto. Se eu não gostar, eu corto. Mas a gente tava, tipo... Eu nunca vou esquecer, a gente tinha acabado de ir no banheiro, e aí a gente tava indo por uma lateral, e aí... Não, meio
mamado também. E aí você falou assim, queria ver você ficando com outra pessoa. Ah, é verdade, eu tava com esse fetiche. E aí eu... E aí eu falei assim, Você ficou mal com isso? Não. Aí eu falei assim, como é que é? Eu falei, tipo, não sei se eu quero. E aí você falou, mas e se eu quiser ficar com outra pessoa? Será que eu não preparei isso pra pedir? E aí eu falei... como eu fui tóxico? Não foi. Tá certo. E aí eu falei, a gente combinou de não ficar um na frente do outro. Aí você falou assim, mas e se eu quiser? A gente já tava bem... E aí, mas isso tem tudo a ver com o que você falou no começo desse programa, que é radioativo. Já tá muito inflamado o negócio. Então, tipo, vira quase uma guerrinha, sabe? E aí foi uma parada horrível. Foi horrível. Foi horrível porque eu saí de lá. E aí eu ainda ia assistir uma peça, um show de um amigo meu. E você ficou porque você ia encontrar o seu ex na parada. E aí foi uma situação de tipo, cara, ali gente, eu falei... caótico. Porque tipo, eu fui pro meio... Eu tava bêbado. Eu fui pro centro, andando. Tipo, deixei você, eu sabia que você ia ficar com seu outro namorado na época. Caralho, aquilo me foi uma loucura. Muito. Aquilo, ali eu falei... E é doido porque a gente tava vivendo o negócio do poliamor também, né? Não, e tava isso, tudo né? permitido. Tava, tipo, tudo certo. Mas aí nesse dia... A gente também tava num momento muito delicado. E é foda no poliamor porque você tem outra pessoa ali também. Nossa. Por isso que eu acho que o poliamor, você tem que estar muito preparado pra lidar com emoções múltiplas, porque... Por isso que eu acho que hoje, pra mim, é muito desafiador, assim. Porque cada um você tem uma energia diferente, e aí, no nosso caso, vocês não se relacionavam, então a gente não era tipo um trisal, um quadrisal. A Nem gente queria. era separado. Também não. Não queria. Você gosta de A3? Eu gosto, mas depende muito, é muito raro. Eu acho que eu nunca fiz. Você acredita? Eu não tenho muita vontade, não. Nossa. Quer fazer? Eu te indico. Vamos. Eu quero saber a sua confissão ou fofoquinha. Eu acho que, na verdade, se fica entre a gente, é mais sobre... É um assunto que eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Sexo pós-término com o teu ex. Isso é muito bom. Quem gosta de uma aventura, de uma adrenalina... É perigoso. Eu acho perigoso. O famoso remember. O famoso recaída. Porque eu acho que você tá muito vulnerável. É uma pessoa que você meio que odeia, mas meio que você ama. Então o negócio vai ser muito intenso. É porque tem sentimento, né? É ótimo. É muito doido. É ótimo. Eu não sei se eu gosto. Mas depois você chora. Eu ia falar isso. Você sai de lá chorando. Eu acho que eu não lembro de fazer. Devo ter feito já, mas eu não lembro. Mas assim... Com a gente não aconteceu, né, recaída? Não. Mas com... Aconteceu. Mas ainda mais quando tá raiva, assim, com raiva, né? É porque é delicado pra caramba. Quem gosta de raiva, da raiva, assim, na hora. E aí eu acho que você vai... Eu acho que, assim, é a mesma coisa que você dá uma parte sua, assim, pra ligar o top. Eu vejo como isso. É, totalmente. Tipo assim, naquele momento, né, de radioatividade. Depois que passa, aí você. Mas eu acho que fica entre a gente, tipo, a minha opinião. Se a gente puder evitar, deixar o tempo passar melhor. E curar primeiro aquele negócio, sei lá, melhor. Porque pode confundir as coisas. E assim, tem muita gente pra transar por aí, né? Não precisa ser o ex. Mas às vezes é a pessoa, porque ali tem um sentimento envolvido, tem um tempero da raiva, do ódio, do rancor. Que às vezes tem gente que gosta. Então, eu, às vezes, gostava. Entendi. Não, percebi. Talvez eu goste ainda, eu percebi. Vou evitar, né? Eu percebi. Foda. Não sei. Eu não sei se eu conseguiria, tipo... É porque eu sempre penso no pós. E o pós, pra mim, ia ser muito ruim. É que você fica com aquele sentimento de culpa, horrível, né? Horrível. Polêmico isso aí, né? E ao mesmo tempo, você fica... Sei lá, tem caras que eu já saí, tipo, nem eram namorados, mas caras que eu fiquei. E aí não se vimos durante um tempo, aí depois fica e transa e já é estranho, sabe? Não é nem que é ruim. É estranho, é meio desconfortável, é meio torto, sabe? Mas eu não sei se você já teve, tipo, sei lá, pessoas que eu tive alguma coisa e depois, durante a treta e pós-término, o cheiro da pessoa era diferente. Sim. O tato era diferente. Parecia que você estava vendo um outro ser humano. Sim, mas eu acho que... Mas assim, cheio de raiva e de rancor e de coisa, e você mesmo assim ia. É complicado. Eu acho que
nesse processo de que você tá transicionando, às vezes, sei lá, que seja um relacionamento pra uma amizade. Eu acho que é muito perigoso botar isso na fração da transição, assim. Porque pode ser confuso, assim. A gente tá falando de 2 pessoas ali, né? Sim. Ou 3 ou 4 também, que topam. Nossa, é muito mais difícil, né? Nossa, mano, eu acho que é muito foda. Eu acho que eu tomaria um pouco de cuidado, assim, tentaria resistir às tentações. Por mais difícil que seja. Não é o ideal. Safada. Eu ainda acho que não precisa. Acho que dá pra... Não precisa. Mas A gente não precisa, por exemplo, né? a gente não precisa de muita coisa que a gente Tomar tem, uma né? cachaça aqui, mas a Exato. gente quer. Nossa, você me quebrou, arrasou. Um brinde. Cheers. Você ficou com alguma mágoa de mim? Quando você terminou? Ai, que lindo. Achei bonita essa pergunta. Não, perguntando honestamente, assim, real, de boa. Não mesmo. Se eu tivesse alguma mágoa, eu acho que seria... Não sei se eu ia conseguir. O que a gente viveu foi muito intenso. Foi. Se tivesse mágoa, eu acho que eu não conseguiria ter amizade com você. Eu acho que eu também não. Eu acho que a gente, na verdade, perdoa com muita facilidade. Mas você perdoa no geral? No geral, eu não perdoo. Não, sei lá, eu esqueço das coisas, eu sou esquecido. Você né? esquece, você não perdoa. Só que ao mesmo tempo, eu acho que hoje eu aprendi a ser menos bobo, assim. Porque antes eu era mais bobinho, assim. Deixa pra lá, então. Agora, tipo, eu tô mais... Não, isso aqui não dá, Raul. Acabou. Aqui acabou. Tipo, esse é o seu limite. Daqui não dá pra passar. Mas eu acho que a gente sempre foi muito... teve muita empatia um com o outro, assim. Cuidado na forma de falar, em tudo. Então, eu acho que a gente sempre teve esse tato, assim, esse negócio. E Eu acho, de verdade, eu não tô fazendo média, não. Eu acho que com você eu tive talvez, a relação mais honesta que eu já tive com outra pessoa. E eu acho que isso tem a ver muito porque com você eu entendi o poliamor. Com você eu entendi que eu não precisava mentir. Eu não precisava esconder o que eu fazia, o que eu não fazia. Que bom. E isso... É por isso que eu falo sobre poliamor, assim, tipo... Poliamor pra mim é um lugar de liberdade. Nossa, eu também acho. A gente vai ter um vídeo aí sobre poliamor, mas pra além disso... Ai, todo vídeo a gente fala que vai ser mas pra além disso, eu acho mesmo que foi talvez a relação mais honesta que eu tive. Porque eu não lembro... E é difícil, porque a gente tava rico na época, então a gente era tinha bem mais tranquilo. A gente empresa, tinha tanto dinheiro. Dinheiros, agora também, né? Estamos vendo de arte, né, bicho? Exatamente. Mas a gente era muito parecido. Também e a gente tava num momento muito parecido também da carreira, das coisas. Muito. A gente gravava um monte de vídeos juntos. Muito. E foi comparado ao término da Angelina Jolie com Brad Pitt. Só que com a Larissa na versão teen. Só que na versão gay. Mas isso é legal falar. Você lembra das pessoas que a gente contava, tipo... Nossa, eu lembro gerou um bafafá, assim, eu lembro num bairro específico do sul do país. Né? Os nossos amigos ficaram doidos. Eu lembro de contar, as pessoas ficavam tipo... Porque, desculpa, eu vou ter que falar isso aqui. A gente era meio que visto como um casalzinho perfeito. A gente não era, mas as pessoas viam a gente como, sei lá. Mas a gente se dava muito bem, sabia? A internet via a gente assim também. A internet, o Brasil, né? O Brasil. Os Estados Unidos, o foi Trump. Comparado ao término. Não, mas é sério. E eu lembro, por exemplo, minha mãe e sua tia não superaram até hoje, a gente sabe. Né? Até hoje ficaram... Nossa. Todos os ex que passaram. A sua tia acredita que a gente é amigo? Acho que sim, a tia Débora. Beijo, tia Débora. Adoro, a tia Débora é tudo. A tia Débora acredita, mas ela adora você, né? Nossa, esqueceu, né? Corte. Minha pergunta delicada. Em que momento você... Porque eu sempre falo do meu ponto de vista. Em que momento você percebeu que que tinha acabado? Eu acho, e agora eu vou abrir bem aqui. Ai, que medo. Sexualmente, a gente era intenso no começo. E a gente transava. Muito. E aí depois chegou um momento que a gente deu uma parada. O que aconteceu, hein? Eu acho que a gente compartilhava muito um com o outro, as outras experiências. Eu não sei se isso tem a ver. Mas eu acho que a gente... Será que a gente não começou a entrar nesse lugar de amigo? Aí eu tô falando por mim. Será que a minha cabeça não começou a dar uma separada?
Porque, nossa, seria tão mais fácil a gente estar namorando, né? Não, Nossa, seria bem mais fácil. Nossa. Mas se a gente estivesse namorando e Mas deveria ter tivesse, sexo. e tivesse banda... Mas pra que sexo também, né? também não sei se precisa. E transa com alguém se quiser. Então a gente vai voltar. Vamos voltar. Tá bom. Agora. Mas, não, agora falando sério, se a gente estivesse namorando e tivesse banda, a chance de dar merda eu acho que era muito E maior. aí sim. Entendeu? Aí sim, que agora tem o negócio da banda, né? E aí Agora a gente tem laços comerciais. Agora você pra mim é um parceiro de trabalho. Esse só podcast isso, aqui é só então. trabalho. Só é só um isso. trabalho. Isso aqui Entendi. tem um contrato. Entendi. É. Emitiu sua nota já sobre a nossa relação? Ou não? Eu postei lá no Reclame Aqui, uma reclamação, depois você vê lá, deve ser uma Tá olhadinha. minha foto assim, né? Não, mas Cara, eu acho que não teve Eu tô falando do sexo porque eu acho que é meio comum, assim, a gente começar a dar um... Mas eu acho que... Mas era além do Mas sexo. será que porque... foi isso? Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente enjoou um do outro. Enjoou. Pode ser. Porque a gente enjoa das coisas rápido. Eu tenho essa coisa... Mas você sempre é assim em relação... Mas agora a gente tá aqui. Vai entender, né? Mas mudou a gaveta. Mudou a prateleira. Exatamente como a gente se considera. O que eu preciso fazer pra você, o que você precisa fazer pra mim. Porque antes a gente tem né? a gente tem essa coisa, né? Que eu preciso fazer tal coisa, eu preciso ser, preciso me arrumar, né? Namorado. Agora a gente não tem isso. Eu vou contar uma última fofoquinha antes de terminar. Porque a gente foi falar, você falou desse negócio de se arrumar. Eu acho que eu nunca te contei isso. Você viu que teve uma vez, acho que foi o nosso segundo encontro, que você veio aqui em casa. Eu tinha me arrumado, me arrumado mesmo, colocado brusinha, colocado um brinco, colocado um negócio. E você tava subindo, você chegou, interfone. Você tava subindo. E aí você falou assim, só pra te avisar, eu me vesti de qualquer jeito hoje. Raul, eu não tô brincando, foi 1 minuto. Eu entrei correndo, eu tirei minhas roupas, eu coloquei qualquer roupa. Mentira, por quê? Porque eu não queria estar arrumado se você não tava. Mas você foi cuidadoso pra não me sentir envergonhado. É isso, mas é disso que eu tô falando. Mas eu ia amar te ver arrumado. Não, eu ia pegar, me dar uma roupa aí. Mas eu tô dentro da minha casa, entendeu? Não, era mas eu adorei. segundo encontro, era muito recente. E é muito engraçado, porque eu acho que sempre que você fala de relação, você fala, e eu concordo, sobre esse cuidado. Que eu acho que é uma coisa que a gente perde. Eu acho que a gente tinha muito... A gente gostava muito de enfeitar as coisas. A gente é muito da artista, né? Artista. Muito artista. Eu acho que isso vai nutrindo, sabe, a relação. O negócio do jantar medieval. É uma roupa que a gente fez pro outro. É uma música. A gente era o rei das festas fantasia. Exato. Acho que a gente enfeitava muito o negócio. A gente tinha esse negócio da preparação. A gente não também se via o tempo todo. A gente se via, sei lá, uma vez por semana. Uma vez por semana, né? Uma vez por semana. Tinha semana que a gente nem se via e tava tudo bem. Mas geralmente a gente se via uma vez por semana. E a gente... Quando a gente se via, era um evento. Era um evento. E a gente, em momento nenhum, falou, vamos casar e morar junto. Nossa, a gente tava muito bem nesse formato. E eu acho que é pelo fato da gente... Eu acho que é isso, a gente precisa do tempo sozinho também. A gente respeitava muito o tempo um do outro. Tipo, quando você saía com alguém e tudo mais, você sabia... E de boa. Mas quando era o nosso momento, era o nosso momento. A gente mal ficava no celular, a gente ficava conversando horrores sobre coisa. A gente conversava criando, gravando coisas, escrevendo. É verdade. Então acho que isso que é legal, assim, a gente era muito... A gente nutria, eu acho, de enfeite, a gente enfeitava. Tipo, eu acho que eu namorei na minha vida 2 artistas, 2 ou 3, não lembro. 4, e 5. Tinha disso aí, né? Mas eu acho que a gente é mais intenso, né? A gente tinha mais, assim, eu acho. Acho que a gente... Eu acho que isso aí foi ajudando, assim, porque não durou o quê? 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio, né? 1 ano... E aí foram 4 meses a gente tentando se arrastar. Você acha que quando chega nesse lugar, tem volta? No vamos tentar? Cara, só se os dois quiserem mudar o personagem, eu acho. Eu não sei se tem. Eu queria mas dizer eu acho que difícil. sim, mas eu acho que não tem volta. Não. Quando acabou tudo assim? Eu acho que é complicado, não sei, sabia? Eu não sei, eu adoraria falar que tem. Então, eu romanticamente eu falar, claro que sim, mas eu... Nossa, sempre quando chegava nesse momento das minhas relações, eu falava tipo, será que tem volta, mano? Queria que tivesse, mas não sei. É uma sensação estranha, né? É uma sensação, é um desconforto. É bizarro porque parece que a gente sente... Não sei se eu vou usar a palavra certa, mas a gente sente aversão à pessoa. A gente vai, sabe, tipo... Não quer nem tocar na pessoa. Eu acho que tem a ver um pouco com... É horrível. Você falou de uma fantasia que você cria da pessoa e essa fantasia começa a sumir.
E aí você vai começando a ver a pessoa de verdade. Isso não é culpa nem de um nem de outro. É como acontece. Aí você vai vendo a pessoa de verdade e aí você tem que ver se você tá disposto a bancar essa pessoa de verdade. Só que a fantasia é muito mais interessante. Exatamente. Nossa, aí é nesse tom super melancólico que a gente... Mas o que a gente traz desse assunto todo de aprendizado pra sua vida? Eu Você acho trouxe de aprendizado que dá pra ter amizade com o ex, dependendo das suas situações. Se os dois quiserem mesmo. E aí, quando eu falo querer, não pode ter joguinho, não pode ter... Vou sair com não sei quem pra ver se pra mostrar, vou postar nos stories que eu tô... Ai, gente. É tipo, a gente ressignificou a nossa amizade e eu tenho boas relações com os meus ex mesmo. Mas a gente ressignificou a nossa de uma maneira que eu acho muito legal e muito saudável, sabe? Então eu acho que dá, mas não é necessário. Se te faz mal de alguma maneira, não precisa. Eu acho complicado, também. Mas eu também acho que dá. Eu acho que dá, mas quando existe respeito, verdade, carinho, amor um pelo outro. Porque eu acho que... Eu costumo dizer às vezes que, tipo, é muito difícil eu deixar de amar uma pessoa que eu já disse eu te amo. Porque não é sempre que eu digo eu te amo. Eu sou meio chato. Eu lembro a primeira vez que a gente trocou eu te amo, foi lindo. Foi lindo. Foi lindo. Então eu acho que é muito difícil. Eu posso guardar mágoa, posso não ter contato. Mas de alguma coisinha ali dentro, uma chaminha no negócio tem. E não é nem porque, vamos voltar. Não é isso. Não. É só porque é uma pessoa que fez parte de um processo muito importante da sua vida, que você entregou alguma coisa pra ela, que você deu um tempo pra ela. E eu tenho, tipo, lembranças da nossa relação muito queridas. Muito. Tem uma ou outra que às vezes foi isso, foi uma situação que a gente se estranhou, mas nunca houve desrespeito na parada LGBT. Mas a primeira parada que eu fui. Não foi. Não foi. Foi a primeira, bicho. Não é possível. Foi a primeira que eu fui. Foi com você. Nossa, começou legal, hein? Começou legal, mas aí só melhorou. A gente só continua indo. A gente continua indo todas as paradas. Eu não fui a última, porque eu não tava aqui. Mas o seu coração tava lá. Meu coração tava lá. Na parada. Gays. Moleque, assim, ó. É isso, né? Mas é isso. Tem alguma coisa pra dizer? Diga agora. Gente, desculpa, tá? Por qualquer coisa, assim, desculpa incomodar e tal. Mas a pessoa ficou até agora nesse vídeo, né? Porque ela quis ficar, né? Peraí, você tá pedindo desculpa pelo nosso vídeo? É que eu tenho essa mania. Não, vai se desculpa porra nenhuma. De nada, é isso que eu tenho pra dizer. E a gente termina isso com esse clima lá em cima, né? Deixa aí nos comentários o quê? Deixa aí nos comentários, você consegue ter amizade com ex? Você acha que você boa. Conseguiria, não conseguiria? Eu vou ler todos, hein? Eu vou ler também. Vou ler todos. Aí eu vou ter 3 com mas eu vou ler. Eu vou ler. Beijo. Beijinhos.